E o tema da mensagem de hoje é semeando, ou melhor, a lei da semeadura. Como eu disse, é uma mensagem prática e isso pode trazer muito efeito positivo na sua vida. São 4 leis que nós iremos destacar e você que gosta de anotar, pode anotar, e é a mensagem que ela entra no nosso coração e a gente vai gravá-la e lembrar dela por muito tempo. O texto está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Eu gostaria de convidá-los, por gentileza, mais uma vez, colocarem-se em pé, e nós vamos ler juntos este versículo 7 do capítulo 6 de Gálatas. Podemos ler juntos? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu gostaria de ouvir as vozes femininas bem forte. Não. As vozes masculinas. Não vos enganeis. Vamos falar mais uma vez juntos? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Querido Deus, nós já louvamos, adoramos o nome do Senhor, já ofertamos, e agora, Senhor, nós queremos que o Senhor ministre aos nossos corações. Somos sedentos, carentes, necessitados de ouvir a Tua palavra. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que Tu toques em cada coração, que ao término desta palavra, todos nós estejamos conscientes, o Senhor falou comigo nesta noite. Em nome de Jesus, repreendemos Satanás, para que não venha manifestar-se, atrapalhar, incomodar, porque não tem nada a ver com a gente, nem nós com ele. Mas queremos sim que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, trabalhe, haja, manifeste-se em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Esse versículo começa então com uma advertência. Não vos enganeis, não se enganem, não se engane. Não pense que você pode ter uma boa colheita se não semear e se não semear bem. Não se engane, não se iluda. Muitas pessoas sonham em ter uma vida feliz, gostosa, tranquila, mas descuidam-se em semear. Há uma lei chamada lei da semeadura. Através dessa lei, percebe-se que há uma relação direta entre semeadura e a colheita. A lei da semeadura determina o nosso futuro. A lei da semeadura determina o nosso futuro. Então vamos ver 4 destas leis. A primeira lei: somente quem planta colhe. Vamos dizer juntos? Somente quem planta colhe. Nos mostra que nós temos uma grande responsabilidade. Colhemos se e o que semeamos. O versículo 7, na parte B, diz: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então,
é bem claro, somente quem planta colhe. Só podemos tirar da vida aquilo que colocamos, aquilo que plantamos. Só colhemos o que plantamos. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, diz assim: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca colherá. Aquele que fica só olhando para as nuvens, aqueles que não cuidam da vida e deixa a vida rolar, deixa a vida passear, aqueles que têm a filosofia do Deus dará, deixa a vida me levar, e a vida vai passando e não planta, só fica olhando para as nuvens, para o vento. O tempo passa e não colhe. Agora, é uma verdade que todos nós sabemos, mas aqueles que já estão mais vividos, de cabelos brancos e outros sem, constata com mais realidade. A vida passa rapidamente. É muito rápida a nossa passagem por aqui. A gente fica sonhando quando casa, depois vem os filhos e rapidamente já estamos olhando os netos crescendo, e a gente começa a observar que agora a gente tem menos tempo do que a gente já teve. É rapidinha a nossa passagem por aqui, passa muito rápido. Então quem deixa de semear por causa de situações adversas ou não cuida disso, também não vai colher, porque não dá tempo. Agora, um aspecto também interessante. Muitas vezes nós deixamos de semear e nós argumentamos, não dá, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, adversos, complicados. Mas tem o seguinte: se mesmo no momento de luta, de dificuldade, a gente não semear, o futuro, a dificuldade vai ser maior, porque não plantamos, não vamos colher. Existem pessoas que estão passando necessidades por não terem plantado lá no passado, mas outras que ralaram lá no passado, mas plantaram e agora estão colhendo. No Salmo 126, versículo 5, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, seja em bom tempo, ou seja com lágrimas, ou seja em momentos difíceis, nós nunca podemos deixar de semear. Portanto, eu encerro a primeira lei dizendo: persevere plantando coisas boas, mesmo nos momentos mais difíceis. Não desista, não desista de plantar para que você possa colher. Olhe um para o outro e diga assim: não desista, não desista. Agora, olhe para você mesmo, aponte para você e diga assim: não desista, não desista, porque se não plantarmos, não colheremos. A segunda lei: colhemos o que semeamos. A primeira lei é somente quem planta colhe. A segunda lei é que nós colhemos o que semeamos. Não espere colher frutos se você só planta capim. Em Jó capítulo 4, versículo 8, diz assim: os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo. Eu creio que não é nenhuma heresia
se nós lermos este versículo assim: os que semeiam iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Então, se você quer coisa boa, plante coisa boa. Se você quer colher coisas boas, semeie coisas boas. É importante que nós nos lembremos, nós estamos plantando o tempo todo. Todo o tempo nós estamos plantando. Nossas atitudes, nossas palavras, são sementes que a gente está lançando, constantemente. Nós iremos colher de acordo com o que plantarmos. Tudo começa com uma semente. Por isso nós precisamos tomar cuidado com o que falamos, com o que fazemos, com as nossas atitudes, com as nossas ações, porque às vezes a gente desapercebidamente não age, não fala corretamente, e é uma semente que foi lançada. É gostoso quando você percebe que, mesmo não tendo pensado nisso, mas em algum tempo você falou alguma coisa, você fez alguma coisa, você lançou alguma coisa e depois de algum tempo vem alguém falar, sabe, tal assunto assim, 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 tal palavra que você disse para mim, e às vezes a gente nem se lembra disso, mas a gente está lançando semente. Esta semana eu recebi em meu gabinete um seminarista, e ele veio de um outro estado, chegou em Campinas, e com dificuldade financeira, e a esposa dele tem habilidade em fazer doces, e ela não, mas eles não tinham como comprar o material. Eu não estava sabendo nada disso. Ele foi nos visitar, e Deus tocou no meu coração, e eu o abençoei com uma oferta. Isto já tem 2 anos. Eu não sabia disso, e nessa visita esta semana, ele disse o seguinte, pastor, eu nunca vou me esquecer, porque quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos quase que nem o que comer. E o Senhor deu-nos uma oferta, e eu fui e comprei, eu e minha esposa fomos e compramos o primeiro material, fizemos alguns docinhos. E eu passei a vender no seminário, ela vendeu ali também na vizinhança, aquilo deu um retorno, e hoje ela tem nos ajudado financeiramente em casa, mais do que eu recebo. Eu fiquei tão feliz, porque honestamente eu não me lembrava de ter abençoado há 2 anos atrás com uma oferta. Algum tempo atrás, essa questão do e-mail, do Facebook, uma senhora hoje, que foi minha ovelha lá em Curitiba, e ela me localizou pelo Face e me escreveu dizendo, pastor, eu estou morando em tal cidade, no Paraná, e não sei se o senhor se lembra, mas quando eu estava terminando o colegial, eu marquei para estar com o senhor, nós conversamos, e o senhor orou comigo e disse que por que eu não fazia direito, a faculdade de direito, e estudava então, e eu comecei a orar, pastor, eu estou prestando concurso para juíza, sou grato a Deus por aquela palavra. Eu honestamente não me lembrava de ter orientado aquela jovem nesse sentido. Então, queridos, eu estou contando isto apenas para dizer o seguinte, nós precisamos tomar muito cuidado. É claro que eu estou só dando exemplos positivos, mas às vezes tem exemplos negativos, de coisas que a gente fala e marca negativamente a vida das pessoas. A semente que lançamos determina o que colhemos. Se há negligência no plantar, ou na semeadura de sementes defeituosas,
pode resultar numa colheita ruim. Existem muitos campos de semeadura. Se não vejamos, nós precisamos semear na nossa vida pessoal. Precisamos cuidar de nós. A vida exige muito de cada um de nós. E às vezes nós não cuidamos do nosso corpo, da nossa saúde, do nosso descanso. E a gente vai vivendo assoberbadamente. E uma coisa tem, mais cedo ou mais tarde, a vida, o corpo, cobrará de nós. Às vezes, quando se é jovem, não toma cuidado, abusa demais do corpo. Na idade que vai avançando, o corpo vai reclamar da falta de cuidado lá atrás, quando era jovem. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo. Precisamos cuidar do nosso exercício, da nossa alimentação. Semear no nosso corpo, porque nós vamos colher aquilo que plantarmos. Nós precisamos semear na família. E quando eu digo semear na família, é na vida do cônjuge. O marido na vida da esposa, a esposa na vida do marido. Porque você vai colher aquilo que você semear. Vai chegar uma época, e na nossa já chegou, que é conhecido como o ninho vazio. Aonde você acorda de manhã, vai para tomar o café, só os dois em casa o tempo todo. Se você não semear na vida da sua esposa, na vida do seu marido, quando chega essa época, é uma chatice. Eu louvo a Deus porque o nosso ninho vazio é muito gostoso. Eu curto a minha esposa, e eu tenho que falar a verdade, que ela está aqui na frente, senão depois vai falar, aham, mas ela sabe que isso é verdade. Eu a curto, ela me curte, nós dois estamos juntos. Graças a Deus, de quando em quando chegam os filhos, chegam as netinhas, então um ambiente gostoso. Curta o seu marido, curta a sua esposa, enquanto são jovens, semeiem bastante, para que possam colher. Semeiem na vida de seus filhos, seja amigo dos seus filhos, converse com eles, dê atenção, porque senão você será abandonado na sua velhice. Uma coisa é verdade, enquanto os filhos são novos, eles precisam dos pais. Mas chega uma idade que os pais precisam dos filhos. Quando meus filhos eram pequenos ou menores, eu tomava decisão, eu me mudei algumas vezes, eu ia e eles vêm juntos. Chega numa idade, esta idade que eu estou, que quanto mais perto deles, eu preciso, graças a Deus, não temos precisado, mas numa emergência, são eles que vão cuidar de nós. Então semeie na vida dos seus filhos, não deixe o tempo passar, porque quando eles ficarem adultos, eles vão estar semeando nos seus respectivos filhos. Algumas pessoas não tomam esse cuidado. Eu estou só dando algumas pinceladas. Precisamos semear na vida material. Deus quer que nós sejamos prósperos. Algumas pessoas não prosperam na vida material porque não administram bem o que recebem de Deus. E às vezes se empolgam com o momento especial que está vivendo e não cuida. Eu tive um parente
que numa certa época da vida recebeu um bom valor de um emprego que tinha, depois foi demitido, recebeu um bom valor. Mas não havíamos aprendido isso naquela época. E o dinheiro acabou. E ele terminou os dias da sua vida na casa, dependendo de filhos. Nós estamos aqui nesta noite, queridos, para ajudá-los e alertá-los. Alertá-los. Porque vai chegar uma época em que não teremos mais vigor para o trabalho. Não tendo o mesmo vigor para o trabalho, não teremos o mesmo rendimento. E diga-se de passagem que é a época que a gente mais vai gastar. Porque enquanto a gente é novo, a gente encontra rapaz, eu encontrei uma pizzaria, está com um preço muito legal, a pizza é muito boa. Olha, eu descobri um restaurante que tem um preço muito legal, tal. Só que depois de uma certa idade começa assim, olha, eu descobri uma farmácia que está dando um desconto especial. Então nós precisamos cuidar disto. Precisamos pensar no futuro. Saber o quanto ganha, o quanto gasta, e nós precisamos nos prevenir, e nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Deixe-me dar uma palavra para os jovens, para os adolescentes, e para os pais dos jovens e dos adolescentes. É preciso semear nos estudos. Hoje, queridos, é imprescindível, no mínimo dos mínimos, um curso superior, mesmo que você não vá exercer a sua função naquela área de formação, mas quando você for prestar um concurso, procurar um emprego, a primeira coisa que vão perguntar, você tem um curso superior? Eu vejo muitas vezes jovens que abandonam a faculdade, os estudos, porque estão cansados. Se faz isto, o que vai colher? Quando eu estava na idade de estudar, embora eu estude até hoje, constantemente, diariamente, mas a vida para mim não foi fácil. Eu já disse algumas vezes, eu não venho de uma família rica, muito pelo contrário, uma família pobre, só não passamos fome, graças a Deus. E quando eu fui para o seminário, eu me lembro do reverendo Jonas me levando, apresentando lá no seminário, um menino de 18 anos, caipirinha do interior, filho único. Eu tenho 2 irmãs, mas sou o único homem. Eu não fui o filhinho do papai e da mamãe, mas eu fui o filhinho da vovó. Então, aquele cuidado ali, eu fui para São Paulo. Não tinha condições de pagar a minha pensão. Então, eu fazia o seminário de manhã, ajudava na cozinha, cozinhávamos para 30 pessoas. Depois eu trabalhava à tarde no cartório, 7º Tabelião de São Paulo. E depois, no último ano, eu fui fazer a faculdade de filosofia junto. Saía do trabalho, pegava o trenzinho, passava ali por São Miguel Paulista, tinha que fechar as janelas, porque naquele tempo vinha pedrada. Hoje já não é mais pedra, não é tiro mesmo. Mas fechava, vinha pedrada ali na janela do trem. Na sexta-feira, meu sogro, a Deise, me levavam para a rodoviária. Eu pegava o ônibus e trabalhava sábado e domingo com a igreja de Santa Cruz do Rio Pardo. Domingo à noite voltava para São Paulo e começava toda semana novamente. E eu vou dizer para vocês, eu não morri. Então, muitas vezes, fica na questão de estudo, estou cansado, desanima, vou dar um tempo. Quando você dá um tempo nos seus estudos, um monte de gente passa na sua frente. Semeie nos seus estudos,
se você está na fase, e papais, não deem moleza para os seus filhos, se vocês querem que os seus filhos colham no futuro. Ah, como eu poderia falar mais sobre isso. Semeie no seu trabalho. Semeie no seu trabalho. Quantas vezes eu vejo gente, eu deixei o meu trabalho, porque, estava muito pesado, meu chefe era muito ruim, e dá um monte de desculpas, queridos. Semeie no seu trabalho, porque o tempo passa rapidinho. E se você não se firma, não investe no seu trabalho, não dá do melhor do seu trabalho, tem muita gente de olho no seu trabalho, por mais que você reclame. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu fui alfaiate, eu fui celeiro, eu fui carpinteiro. Mas com 16 anos, eu comecei no cartório. E eu confesso que eu estava a ponto de deixar o meu trabalho. Mas um dia, eu escutei o escrivão conversando com o escrivão do outro cartório. Ele disse, eu tenho um menino aqui que eu puxo demais no trabalho dele. Eu insisto, eu encho de trabalho, porque eu estou já numa idade, eu quero descansar um pouco mais, e eu quero prepará-lo para que ele cuide do cartório. Isso foi para mim, deixa comigo, né? Deixa comigo. E ele exigia, e foi com essa profissão que eu me mantive no seminário, e foi com essa profissão que nos 3 primeiros anos completava o meu salário. Invista no seu trabalho. Precisa sempre estar aperfeiçoando. Dedique-se. Precisamos semear nos nossos relacionamentos pessoais. Quem não trata bem as pessoas, não recebe também atenção, amor, carinho. Ninguém gosta de estar junto ou perto de pessoa estúpida, de pessoas que falam áspero. Invista nos relacionamentos. Quantos amigos você tem? Como que você se aproxima? Tem amigos que às vezes vêm da mocidade, vêm da juventude. Outros, você percebe que é uma boa amizade e invista nele. Eu tenho um dos grandes amigos meus, pastor Armando Padovan. Ele é pastor no Canadá hoje. E algum tempo atrás, nós fomos amigos em Curitiba, ele era pastor em Curitiba e eu também. Algum tempo atrás ele falou para a Deise, eu sou amigo do Noidi de tanta insistência. Ele era um pastor de uma igreja grande, bem conceituado, e eu achava que ele seria um bom companheiro. E eu insistia na amizade, ia na casa dele, chamava para vir em casa, nós estávamos constantemente. Hoje, além do pastor Alfredo, o pastor Armando é um dos meus conselheiros. Sempre quando eu tenho que tomar alguma decisão, constantemente nos falamos pela internet, nós conversamos, eu oro com ele, ele ora comigo. Então, queridos, cultive relacionamentos. A gente tem uma época em que a gente chega em casa e quer ficar quietinho, mas é preciso que a gente invista em relacionamentos para que a gente tenha amigos, porque nós precisamos desses relacionamentos. Mas nós precisamos também semear na nossa vida espiritual. Oração, jejum, tempo com a palavra, obediência, envolver-se com a igreja e com o corpo de Deus é uma semeadura para colher bênçãos. Há aqueles que querem crescer espiritualmente, mas não se envolvem nem com Deus, nem com a sua obra. Vai ser um crente sem muita força, sem poder, porque não investe, não colhe. Para que nós colhamos as bênçãos, para que nós sintamos Deus crescendo em nós crescendo com Deus, sendo abençoados e abençoadores, é preciso que nós investamos tempo de oração, tempo de jejum, tempo de estudo da palavra, tempo com Deus, tempo com a obra de Deus, aí investindo, dedicando-se, nós vamos sim crescer espiritualmente. Agora aquele que raramente vem,
à igreja, raramente ora, raramente lê a palavra, não semeia na sua vida espiritual, vai ter uma vida espiritual fraquinha, uma vida espiritual sem poder, uma vida espiritual que na hora da dificuldade não sabe a quem ou como recorrer. Deixa eu dizer uma palavra também no seguinte sentido: semeadura às vezes exige que cumpramos tarefas indesejáveis. Tem algumas coisas que a gente não sente muita vontade de fazer, mas para semear, às vezes temos que contrariar a nossa zona de conforto. Quando os meninos eram pequenos, tinha aquelas musiquinhas para as crianças, e tinha uma que cantava naquela época, que gravava os discos, e tinha uma musiquinha, tia Romilda. Ela cantava uma musiquinha que depois nós aprendemos, ensinávamos para os meninos, e quando eles não queriam fazer algumas coisas, a gente cantava para eles, eles não gostavam dessa música, porque estava assim, não quero fazer. A gente começava: há coisas, meu bem, que é nosso dever, que a gente não gosta, mas tem de fazer. Bem afinadinha, legal essa música. Então, queridos, tem coisa, meu bem, que é nosso dever, que a gente não gosta, mas tem de fazer, senão não vai colher. Quem não se esforça, não se empenha, que faz somente o que gosta, o que quer, não terá uma boa colheita. Semeadura está ligada às nossas ações e não às nossas emoções. Semeadura vai além das intenções. Eu tenho vontade, eu vou visitar aquele meu amigo, eu vou me dedicar ao trabalho, eu vou me dedicar ao estudo, eu vou me dedicar à igreja, eu vou, mas não vai nada. Não adianta só ter boa intenção, é preciso mão à obra e dedicar-se ao plantio para que possa colher. Uma outra palavra importante: não podemos culpar o diabo quando a gente não está colhendo, se não semeou. Não semeou nos estudos, não consegue um bom emprego, o culpado é o diabo. Não semeou no trabalho, não se dedicou, foi despedido, culpado é o diabo. Não cultivou nas suas finanças, não se preparou, e agora passa dificuldade, culpado é o diabo. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente culpa o diabo, mas a culpa na realidade é nossa. Por quê? Porque nós colhemos o que semeamos. Vou pular um pedaço aqui, porque o tempo está avançando. Terceira lei: a colheita é proporcional à semeadura. Digam comigo: a colheita é proporcional à semeadura. A quantidade de sementes plantadas determinará quanto será colhido. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Quer uma colheita abundante? Plante o máximo que puder, porque você vai colher na proporção que você plantar. É interessante que domingo passado, eu liguei para minha mãe, e estávamos conversando, ela não sabia o que eu ia pregar, o que eu ia falar, e eu falei: como que está, mamãe? Ela disse: meu filho, eu estou colhendo muito mais do que eu plantei. Falei: mamãe? Eu estava com uma vontade de comer, tomar um café com um pão integral, e acabou. E mamãe hoje, com 87 anos, embora diaconisa ativa, ela não vai no mercado, padaria, não vai sozinha, não sai mais sozinha de casa. E eu estava com uma vontade de comer
tomar um café com um pão integral. E sabe, filho, eu estava pensando nisso, e uma filha espiritual minha telefonou e disse: Dona Naê, faz um cafezinho aí que eu estou levando um pãozinho para a gente comer juntas. E eu fiquei tão contente, porque eu pensei nisso, e eu disse: mamãe, a senhora semeia, a senhora colhe. Aí fomos conversando, aí eu disse: e daí, vai na igreja hoje, Dona Naê? Vou. E como que a senhora vai, Dona Naê? Eu falo, brincando com ela: eu não disse que eu estou colhendo mais do que eu semeei? Eu escolho as caronas, as pessoas me ligam perguntando se quer que eu a leve à igreja. Mas aqueles que conhecem a mamãe sabem que a vida toda foi semeando. E hoje, com 87 anos, está colhendo. Mas não precisa esperar 87 mesmo, porque eu não garanto que todos vão chegar. Mas é semeando que se colhe, e colhe na proporção que semeia. Vamos correr. Quarta lei. Qual que é a primeira lei? Qual que é? Só colhe quem semeia. Segundo, colhemos o que semeamos. Terceira, na proporção que semeamos. E a quarta lei, tem o tempo certo para a colheita. Gálatas capítulo 9, ou melhor, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Lembremos-nos, não se colhe antes de plantar. Primeiro planta, leva um tempo, às vezes pode demorar. Depois de algum tempo vem a colheita. Por isso precisa paciência para esperar. Muitas pessoas querem colher imediatamente. Aliás, esse é o mal de nossa época. Não saber esperar o tempo da colheita. Quer plantar e já colher. As pessoas não criam raízes, não se dedicam. Na primeira dificuldade, já passa para plantar outra coisa. Arranca o que plantou e passa a fazer o plantio de outras sementes. Começa num trabalho e já começa querendo ser o chefe, estabelecendo os valores. Não tem tempo para esperar. Chegam atrasados e querem sentar na janelinha. Faz e já quer colher de imediato. Tem o tempo certo. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, diz assim: há tempo de plantar e há tempo de arrancar, ou tempo de colher o que se plantou. Há um tempo certo para tudo. E é preciso saber esperar. Muitas vezes nós queremos colheita imediata, senão nós ficamos irritados, bravos, desanimados e destruímos a semente. No mesmo texto de Gálatas, na linguagem de hoje, diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Se estamos semeando, continue, persevere, fique firme, não desanime, porque no tempo certo virá a colheita, seja na sua vida espiritual, seja nos seus estudos, seja na sua vida profissional, seja na sua vida financeira. Não podemos desanimar, nós estamos plantando e plantando constantemente.
A semeadura é nossa. O crescimento é de Deus, no tempo dEle. Esta é a palavra que eu queria deixar ao seu coração, queridos. Talvez você esteja pensando, poxa vida, a vida não está fácil. A vida não está fácil. O que você semeou? Eu tenho poucos amigos. O que você semeou? Não consigo um bom emprego. Como você se preparou? Mas eu quero dizer o seguinte, Deus é misericordioso. E a nossa vida não terminou. Ainda tem futuro para mim e para você, em nome de Jesus. Ainda tem futuro. Para isso eu gostaria que esta palavra fizesse efeito na sua vida. Eu disse que era uma palavra simples, mas muito prática e eficaz se colocarmos em prática. Gostaríamos que você refletisse nisto e pensasse: o que você vai colher daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos? O que eu vou colher daqui 30 anos? A vida eterna. Daqui 30 anos é só a vida eterna. No meu caso. Então eu tenho que semear já. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Você pensasse nesta palavra. Você vai colher se e o que você plantar. Você vai colher se e o que você plantar. Você vai colher no tempo certo e na proporção do que você plantar. Não desista da sua vida, não desista. Comece hoje um plantio na sua vida espiritual, um plantio nos seus relacionamentos. Saia daqui com a decisão, eu vou plantar nos meus estudos, vou me empenhar. Saia daqui, amanhã eu vou ser um funcionário diferente. Saia daqui dizendo, não, eu vou começar a cuidar da minha vida financeira. No tempo certo você vai colher, em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que esta palavra não volte para o Senhor vazia. É uma palavra para pôr em prática. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, que alertados sobre a importância do plantio, e que não podemos nos enganar a esse respeito, então eu quero te pedir que tu ajude-nos, ó Deus, a fazermos hoje um bom plantio, uma boa semeadura, certos que no tempo devido haveremos de colher bons frutos. Quero em nome de Jesus pedir que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã. Pode olhar para mim. Que o Senhor abençoe a sua vida e desperte-a. Desperte em você esta preocupação, este cuidado, este desejo. Eu vou cuidar mais da minha vida. Vou me preocupar, vou me dedicar, vou me empenhar, vou semear. Certo, que Deus dará colheita, Deus dará que esta semente progrida e no tempo certo haverei de colher. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O nosso Deus que nos dá semente, podendo semeá-las, Ele aumentará e fará com que a sementeira se multiplique e os frutos venham. Que esta palavra fique gravada no seu coração e que para a glória de Deus colham bons frutos
em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.